Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Se esta é a vossa primeira visita ao podcast, estão no sítio certo. Vamos já em mais de 60 episódios e é natural que um visitante de passagem fique sem saber por onde começar a sua entrada na Toca do Coelho. Com tantas opções, que episódio devo ouvir primeiro? Aqui fica um breve guia introdutório ao universo de teorias. Salvo raras exceções, os episódios não têm uma ordem definida. Por isso, o principal critério para escolherem um ponto de entrada são mesmo os vossos interesses e a vossa curiosidade. É possível que queiram começar pelas teorias da conspiração clássicas, digamos, aquelas das quais já todos ouvimos falar. No episódio 5, a teoria das Torres Gêmeas, falamos do 11 de setembro. No episódio 9, a teoria da ida à Lua, descobrimos por que motivo tanta gente acredita que não fomos à Lua. No episódio 13, a teoria das vacinas magnéticas, fazemos um historial do movimento anti-vacinas. E no episódio 14, a teoria da Terra plana, conhecemos esses grandes protagonistas de debates facebookianos, os terraplanistas. Também é possível que queiram mergulhar logo em teóricos da conspiração específicos. Aqui ficam os meus dois favoritos. No episódio 11, a teoria dos transhumanistas, falamos do percurso do grande paranoico americano Alex Jones. Uma história aprofundada ainda mais no episódio 49, a teoria das crianças falsas sobre o tiroteio em Sandy Hook. E ainda no episódio 12, a teoria dos reptilianos humanoides, um dos meus favoritos, conhecemos a mega conspiração de David Icke, que defende que os Illuminati são, na verdade, gigantescos répteis de outra dimensão. E por falar em Illuminati, é provável que o vosso principal interesse sejam as sociedades secretas. Afinal, qualquer boa teoria da conspiração começa com um grupo pequeno numa sala fechada, normalmente a fumar grandes charutos, pronto a governar o mundo. No episódio 2, a teoria do abade paranoico, conhecemos a primeira teoria da conspiração moderna, também a história da maçonaria e ainda dos verdadeiros Illuminati. No episódio 45, a teoria de Bohemian Grove, conhecemos a verdadeira e surpreendente narrativa do acampamento de férias das elites, onde presidentes e grandes empresários encenam um sacrifício humano a um deus coruja. Se não acreditam, vão ouvir. E no episódio 54, a teoria da Skull and Bones, descobrimos os segredos do clube ultra secreto que domina a elite política americana. Mas a elite conspiradora mais famosa do mundo é sem dúvida os judeus. Aliás, a história das teorias da conspiração confunde-se muitas vezes com a história do antissemitismo ao longo dos séculos. Se vos interessa esta perspectiva específica, recomendo o episódio 3, a teoria dos protocolos dos sábios de Sião, sobre a falsificação mais influente da história, o episódio 18, a teoria dos 6 milhões, sobre o negacionismo do Holocausto, e o episódio 47, a teoria dos Rothschilds, sobre a dinastia de banqueiros judeus que alegadamente controla a economia mundial há mais de 200 anos. Outro tema inescapável aqui no Teorias são os OVNIs e as alegadas tentativas de encobrimento de contacto entre a humanidade e a vida extraterrestre. Tudo começou no episódio 6, a teoria dos discos voadores. No episódio 23, a teoria dos deuses extraterrestres, exploramos a teoria dos astronautas antigos, segundo a qual os nossos antepassados pré-históricos foram visitados por entidades de outros planetas. No episódio 50, a teoria da autópsia extraterrestre, falamos de Roswell, a mais célebre visita de extraterrestres ao nosso planeta. No especial de 2 partes, que começa no episódio 28, a teoria dos milagres de Fátima,
teorizamos sobre a possibilidade das aparições marianas na Cova da Iria terem sido, na verdade, um fenómeno OVNI. E aprofundamos ainda mais a ovniologia portuguesa no episódio 57, A Teoria do Senhor Extraterrestre. De volta à Terra, dedicámos vários episódios a um fenómeno particularmente interessante, eventos históricos, reais e bem documentados, que pelas suas características assemelham-se muito a teorias da conspiração e levam-nos a duvidar das nossas certezas e das nossas intuições. Se gostam de explorar a fronteira entre o fantástico e o verossímil, recomendo o episódio 16, A Teoria do Controlo Mental, sobre teorias da conspiração verdadeiras, o episódio 41, A Teoria do Grande Irmão, sobre as revelações de Edward Snowden e o projeto Echelon, e o episódio 58, A Teoria das Almas Errantes, sobre uma sinistra operação especial do exército americano durante a Guerra do Vietnã. E mesmo depois de tudo isto, o que não faltam são episódios sobre outras teorias curiosas. Por aqui já tocámos em alguns dos temas mais quentes da atualidade. No episódio 17, A Teoria do Lolita Express, explorámos o estranho caso da morte, ou talvez suicídio, de Jeffrey Epstein. No episódio 30, A Teoria da Grande Substituição, desenhamos os contornos do racismo e das paranoias da extrema-direita contemporânea. No episódio 20, A Teoria do Mundo a Arder, falamos do mundo do negacionismo climático. No episódio 25, A Teoria de Diana, exploramos as teorias da conspiração sobre a morte da princesa Diana. E no episódio 36, A Teoria de Kate Middleton, vemos o que aconteceu quando quase todo o mundo pareceu mesmo acreditar que a princesa tinha desaparecido. E temos ainda o episódio 37, A Teoria do VIH-Sida, sobre como o negacionismo na saúde pode levar a milhões de vítimas mortais, o episódio 22, A Teoria do Vírus Chinês, sobre a possibilidade de fuga laboratorial do vírus da Covid-19, o episódio 27, A Teoria de Jesus Cristo, sobre a alegada vida do Messias depois de simular a sua morte na cruz, o episódio 38, A Teoria do Bardo, sobre a inexistência do grande autor e poeta William Shakespeare, o episódio 39, A Teoria do Tempo Fantasma, sobre os homens que descobriram que parte da Idade Média afinal nunca tinha acontecido, os episódios 51 e 52, A Teoria da Terra Oca, dividida em duas partes, sobre os segredos que se escondem dentro do nosso planeta, o episódio 56, A Teoria do Casal Serial Killer, sobre a alegada lista de vítimas mortais de Bill e Hillary Clinton, o episódio 46, A Teoria dos Furacões Artificiais, sobre o HAARP e a manipulação artificial do clima, o episódio 53, A Teoria do Titanic, sobre o que realmente aconteceu ao navio mais famoso do mundo, e, se preferirem, histórias de grande fôlego que ocupem logo várias horas do vosso verão, recomendo os dois grandes especiais de teorias. O primeiro, episódios 31, 32 e 33, é o especial QAnon, sobre a inacreditável teoria da conspiração, meio seita apocalíptica, meio gincana online, que dava a Donald Trump o poder messiânico de destruir o Deep State americano. E temos também os episódios 42, 43 e 44, o especial Esoterismo Nazi, sobre as estranhas crenças esotéricas, místicas e sobrenaturais na base do pensamento nazi. Por último, aconselho também os dois irmãos mais novos, os dois spin-offs do Teorias da Conspiração. No Teorias do Apocalipse, fácil de reconhecer quando fizerem scroll no feed, porque tem um logótipo em tons alaranjados, dedicamos-nos a explorar diferentes maneiras de como o mundo vai acabar, incluindo o apocalipse nuclear, um apocalipse zombie ou até a queda de um asteroide.
E para os amantes de história, religião ou mitologia, temos também um episódio sobre o Apocalipse bíblico, o calendário maia e até o Ragnarok, o fim do mundo da mitologia nórdica. Mais recente e ainda a dar os primeiros passos está o Teorias do Esoterismo, com um logótipo em tons lilazes. Vai apenas em 3 episódios, mas já ficamos a conhecer a vida de Hermes Trismegisto, o fundador do hermetismo, as fabulosas profecias do célebre Nostradamus e, no mais recente episódio aqui no feed, a teoria do magnetismo animal, conhecemos o método de cura milagrosa que tomou conta da França pré-revolucionária. E mesmo depois deste longo resumo, não esgotámos os episódios todos. Temos episódios sobre a morte de Bin Laden, o sósia de Avril Lavigne, a fluoração da água e a teoria de que vivemos numa simulação. A certa altura, até nos dedicámos a explicar o mistério do Triângulo das Bermudas e o pânico que, no final do século XIX, levou muita gente a acreditar que na superfície da Lua vivia uma estranha raça de humanoides com asas de morcego. Resumindo, se é a vossa primeira vez aqui no Teorias, tem à vossa espera muitas, mas mesmo muitas tocas do coelho e tenho a certeza de que encontrarão aqui a vossa próxima teoria favorita. O meu nome é Renato Rocha, bem-vindos ao Teorias da Conspiração da Bruá Podcasts e boa sorte!